Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã, de André Luiz. Problemas pessoais. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. Felicidade é uma coisa muito profunda mesmo. Hoje vamos continuar lendo a introdução do Livro dos Espíritos, que faz uma primeira abordagem da doutrina espírita. É o segundo item. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, a míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, disse de um instrumento rachado que nenhum som mais emite, que ele não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, depois de mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porque, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. É uma simples variação do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões, considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como o faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente, o que se faz mister
é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas, finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu. Proteu é um deus marinho da mitologia grega que podia assumir diferentes formas. Por extensão do sentido, é o indivíduo que muda facilmente de opinião. É um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer, daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Pode-se dizer assim, e talvez fosse melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, a da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazer entender. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens,
e alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpria que fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos a fim de evitar qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Mas isso vai ficar para outra hora. Só para acrescentar, eu tenho visto que alma, em geral, a gente designa o espírito encarnado. Quando ele está desencarnado, é espírito. Vamos, para terminar, ler a poesia de Cornélio Pires, que está no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Quintino do Quilombo. Não quero ver meu genro nem pintado, reclamava Quintino do Quilombo. Zé Gaiola comigo é tiro, tombo ou meu facão certeiro no picado. Mas o tempo foi indo, Deus louvado. Quintino ficou ruim, tinha um calombo, do calombo crescido veio um rombo e morreu de repente no cerrado. Depois, tanto vagou em correria que assombrou o roçado da alegria, pedindo ao genro um corpo como esmola. Hoje, Quintino, em novo crescimento, é um menino amoroso e perebento, agarrado na mão de Zé Gaiola.